Fala pessoal, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos a mais um vídeo da Guilherme Campos Imóveis. É um prazer estar aqui novamente gravando um vídeo para vocês. E hoje eu vou estar falando sobre a documentação que envolve os processos de financiamento habitacional pelo programa Minha Casa Minha Vida. Geralmente os clientes não perguntam se eles apenas acreditam que a operação é segura tal, e tudo mais, porque uma vez que é feito através da Caixa Econômica Federal, aparenta segurança, né? Mas de fato é muito seguro. Mas é importante vocês, na condição de compradores, né? De consumidores, saberem como funciona toda essa questão de documentação. Enfim, vou falar a respeito de uma diferença simples, mais importante, que é a questão de, muitas pessoas usam a expressão, sim, eu comprei um imóvel e esse meu imóvel é escriturado, né? Usando a expressão como se fosse o termo que designa que o imóvel pertence a eles, né? Ou que designa a qualidade da operação, né? A operação foi feita até o final e ela está segura pelo fato do imóvel ser escriturado. Né? E o termo correto seria registrado, né? O meu imóvel é registrado sob o meu nome, por exemplo, né? Então é muito importante, o mais importante é vocês obviamente comprarem o imóvel, mas é extremamente importante também vocês saberem o transcorrer dessa operação e por que é tão seguro, por que a Caixa exige toda essa questão dessa segurança e tudo mais, né? Eu não vou falar o porquê que a Caixa exige, porque é lógico, né? É em virtude da segurança mesmo, para que a operação não tenha nenhuma falha jurídica e documental. Mas vamos lá, o que acontece? Essa questão, eu vou falar primeiro da diferença sobre... As pessoas usam muito o termo escriturado. Eu comprei um imóvel e esse imóvel é escriturado, usando esse termo para afirmar que o imóvel tem documentação e foi uma documentação que foi até o final da operação imobiliária, ou seja, está completo. No programa Minha Casa Minha Vida, quando você compra imóvel, você assina um contrato caixa, correto? Então, assim, você assinando esse contrato caixa ele tem fé pública, ele tem força de escritura. Então, você poderia usar o termo, não, meu imóvel é escriturado, sim, ele foi escriturado, porque o contrato caixa, como falei agora, ele é a mesma coisa que uma escritura lavrada por um tabelião ali no cartório de notas, né? Como você compra financiado, existe um contrato, e esse contrato substitui a escritura, certo? Caso você comprasse à vista o imóvel, não fosse comprar pelo Minha Casa Minha Vida, nada disso, estou comprando imóvel à vista, você lavraria provavelmente uma escritura no cartório de notas e depois solicitaria que essa escritura fosse registrada na matrícula do imóvel. A matrícula é o documento, é o efetivo documento que diz quem é o proprietário do imóvel. Tá? Então, na verdade, as pessoas usam o termo meu imóvel escriturado, comprei um imóvel, Minha Casa Minha Vida, e tenho um imóvel escriturado. Mas o que acontece? Independente se você o compra financiado ou se você o compra à vista, as duas coisas precisam ser, na verdade não, nos dois casos você precisa fazer o registro da escritura na matrícula do imóvel. Então, pois bem, o que é a matrícula? A matrícula é como se fosse uma certidão de nascimento do imóvel, correto? Lá diz tudo a respeito do imóvel, tudo que transcorreu ao longo da existência daquele imóvel. Por exemplo, existe uma fazenda grande e foi fracionada em lotes, então existe só uma matrícula para aquela fazenda grande, aquela área grande, e aí nós dividimos essa área grande em vários terrenos pequenos, e aí cada um desses terrenos pequenos nasceu, por exemplo, e ganhou sua própria matrícula. Então, quando se compra um imóvel pelo programa Minha Casa Minha Vida, você terá seu contrato caixa, que é a mesma coisa que uma escritura, que é lavrada por um tabelião, que é lavrada por um cartório de notas, correto? No caso do financiamento, você terá o contrato. No caso da compra à vista, você provavelmente fará vai solicitar, vai lavrar uma escritura, e essa escritura ou contrato caixa te dá o direito de solicitar
o registro dessa escritura na matrícula do imóvel. E qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que você de fato está fazendo registro e lá, por exemplo, se o imóvel pertencesse ao Guilherme e você estivesse com um plano de mim e você tivesse o cuidado de pegar a sua escritura ou o seu contrato caixa e solicitar o registro na matrícula correspondente, na matrícula do imóvel, a matrícula é um documento público. Então, por exemplo, você, eu, qualquer outra pessoa pode chegar no cartório de registro de imóveis da sua cidade e falar: olha, eu quero saber, eu quero uma certidão de matrícula inteiro teor do imóvel, endereço tal, só pelo endereço. E lá você vai pagar por esse documento e vai ter acesso a esse documento. Ele não é gratuito, mas é público, tá? Então você vai ter acesso a esse documento e vai ter acesso ao histórico do imóvel. Se o Guilherme vendeu para o Carlos, por exemplo, se depois o Carlos vendeu para o Miguel, enfim, todo esse transcorrer vai estar escrito lá, certo? Então, todo esse histórico vai estar descrito lá. Então, é importante que, no caso em que você compra um imóvel, por exemplo, à vista, opte por comprar um imóvel lavrando uma escritura, que é um documento oficial de compra e venda. Ele te dará o direito de solicitar o registro, né, dessa escritura na matrícula do imóvel. Se você não fizer isso, essa operação não vai se tornar pública. Por quê? Porque caso haja algum problema no imóvel, por exemplo, a pessoa que me vendeu o imóvel, comprei um imóvel de um terceiro, e lavrei a escritura, mas não solicitei o registro porque não tinha dinheiro, porque não tinha, por desconhecimento, e essa pessoa que me vendeu está sofrendo uma ação na justiça. A justiça vai imediatamente solicitar uma busca dos imóveis que tem o nome dessa pessoa. E como eu não fiz, como eu não tive o cuidado, o zelo de solicitar o registro da minha escritura que comprei imóvel para dizer, para publicar, né, para deixar público e notório a questão de que comprei o imóvel do fulano de tal, a justiça vai entender que aquele imóvel pertence àquela pessoa ainda. E aquele imóvel pode ser penhorado, pode sofrer arresto, bloqueio, qualquer coisa desse tipo. Por isso que a Caixa Econômica exige e faz a operação correta. Guilherme, você está vendendo um imóvel para o seu cliente assinou o contrato caixa, então você na condição de corretor, você vai solicitar vai solicitar o registro dessa escritura, ou seja, desse contrato caixa lá na matrícula, para que fique registrado nesse documento público, nessa certidão de nascimento do imóvel, que o seu cliente comprou esse imóvel e agora essa operação de compra e venda foi registrada, esse imóvel já não pertence mais a uma pessoa X, Y, essa pessoa vendeu financiada para fulano de tal e a Caixa participa da operação como credora fiduciária, mas como eu falei, a operação fica registrada e fica pública. Caso haja algum problema do vendedor com relação à justiça, esse imóvel já foi transferido, não fica lá sob a propriedade dele. Né? Até porque se você não fizer essa operação, a propriedade, você tem a posse do imóvel. É uma situação diferente, jurídica diferente. Apesar de eu não ser advogado, mas é uma situação jurídica diferente. Você comprou um imóvel, lavrou a escritura, eu sou proprietário do imóvel. Não, você não é proprietário. Você tem a posse do imóvel. Você vai se tornar proprietário à medida em que você fizer o registro dessa escritura na matrícula do imóvel. Aí qualquer pessoa, inclusive o juízo, pode solicitar a matrícula, pode solicitar uma busca daquele imóvel e vai saber que o fulano de tal vendeu para o Guilherme ou vendeu para você, porque vai estar registrado lá. Por isso que as operações do programa Minha Casa Minha Vida são bem seguras. Né? Por quê? Porque elas têm início, meio e fim, tudo dentro da legalidade e dentro das regras, dos normativos, né? Da lei, enfim, é muito legal. Tá bem? Então, espero que eu tenha ajudado. Então, assim, quando você compra um imóvel usado, quando você compra um imóvel pelo Minha Casa Minha Vida, enfim, seja usado ou novo, não importa, financiado, essa operação vai até o fim, até o registro. Então, o termo que vocês deveriam usar é o seguinte: o meu imóvel é registrado. Ele é até escriturado também, certo? Mas ele é registrado. Então,
Então, se vocês, lembrando, o documento que vai orientar e mostrar quem é o proprietário do imóvel é a certidão de matrícula inteiro teor. Então, você vai falar o seguinte: eu tenho imóvel e eu tenho registro desse imóvel. Eu comprei o imóvel e fiz o registro da operação imobiliária na matrícula do imóvel, registro da escritura, o registro do contrato caixa, que tem força de escritura. Tá bem, gente? Espero que a explicação tenha ficado boa, enfim. É importante vocês saberem conhecimento, até porque a maioria dos corretores não está muito interessado em explicar para o cliente, só quer saber dos honorários, e isso não é muito legal, né? Enfim, é importante vocês saberem, para terem conhecimento, e o mais importante, não serem enganados, né? Enfim, agradeço pela audiência e desejo sucesso a todos. Caso precisem de suporte ou assessoramento, a gente pode passar para vocês, enfim. Tá ok? Até o próximo vídeo.